Vamos nessa, continuando aqui. Agora uma questão clássica, tem que saber fazer questões desse modelo. Já caiu milhões de vezes em vários concursos. A figura que está nessa questão, ela pode, já caíram outras figuras. Eu estou mexendo aqui com geometria plana, mas já caiu a mesma ideia com geometria espacial, já caiu a mesma ideia com quadrilátero, já caiu a mesma ideia com esfera dentro de cubo. É uma questão para ter muita atenção, muito importante. Olha o que ele diz ali. Partindo do triângulo ABC de perímetro 10, construímos triângulos. Então vou construindo outros triângulos, unindo os pontos médios em um processo infinito. Processo infinito. Qual é a soma dos perímetros, né? Então, o que ele fez aqui? Primeiro, para você entender o enunciado, né, que é muito importante. Tem um triângulo ABC que tem perímetro 10. Quanto é que vale os lados aí? O AB, o AC e o BC? Não sei, mas eu sei que o perímetro é 10. A soma do lado AB com BC e AC dá 10, que é isso que significa o perímetro, soma dos lados. Aí, esse triângulo verde, ele construiu unindo os pontos médios. Isso significa, garoto, que isso aqui é igual a isso aqui é igual a isso aqui, e isso aqui é igual a isso aqui. Então ele juntou os pontos médios e formou agora o triângulo aqui que eu estou chamando de A1, B1, C1. Só que ele falou que o processo é infinito. Isso significa que ele continua. Agora no triângulo verde eu pego os pontos médios de novo e formo o triângulo A2, B2, C2. Aí dentro desse triângulo agora menorzinho, eu construiria um outro, aí dentro desse outro construiria um outro. Esse processo pode ser infinito, porque realmente, havendo tamanho, havendo os lados, eu sempre posso pegar um ponto médio. Então sempre vou ter ponto médio para pegar, sempre vou ter um triângulo novo para construir, e depois que eu fizer isso aí para sempre, eu tenho que calcular a soma de todos os perímetros. Uma boa pista, isso vale, está diante de uma prova. O cara fez um processo geométrico que é infinito, você pode quase que apostar dinheiro que ele provavelmente vai cair numa questão de PG. Porque na PG, das fórmulas todas que você vai ver, pegando inclusive as outras frentes, é aonde é mais comum você ter pedido assim de coisa infinita. A única exceção para não ser PG num processo desse de soma de infinitas coisas é para quem vê cálculo, que é limite derivada integral. Quando você fala de limite de forma mais genérica, mais ampla, você pode ter processos infinitos que não sejam PG. Mas para a maioria dos contextos, processo infinito, principalmente envolvendo aí alguma coisa da geometria, você vai estar falando de PG. E onde que vai estar PG aqui? Veja bem, você tem que lembrar da geometria plana. É uma questão que mistura dois conteúdos, né? Progressões de geometria plana. O que acontece é o seguinte: o C1 é ponto médio do AB, o B1 é ponto médio do AC. Aí tem uma propriedade na geometria que fala quando você liga dois pontos médios. Você tem um triângulo, você pega um ponto médio de um lado, pega um ponto médio do outro lado e liga, isso tem nome. Eu vou dizer aqui, por exemplo, olhando para o C1 e B1, que C1, B1 é base média. Isso lá na geometria plana é a definição de base média. É quando você pega dois pontos médios de lados de um triângulo e liga. Então C1, B1 é base média, até vamos completar aqui, de BC. E qual é a propriedade da base média? Qual é a propriedade que existe na base média, que é essa definição aí de juntar dois pontos médios? Da geometria plana, você vê que a base média não só é paralela à base, então isso aqui é paralelo ao BC, além de serem paralelos, eles têm a base média é metade da base normal. Então aqui eu posso dizer que logo o C1B1 é paralelo ao BC e
vale metade. Metade do BC. Então é BC sobre 2. Mas veja, garoto, isso eu peguei como referência a base BC e descobri que esse cara, além de ser paralelo, vale metade. Mas isso vale para todos os outros, né? Se você olhar em relação à base, em relação ao lado AB e olhar aqui para o A1B1, eu também, para formar o A1B1, juntei pontos médios. Se eu juntei pontos médios, o A1B1 é base média do AB. Se a base média, vale a mesma coisa que está escrito aqui. Esse lado A1B1 é paralelo ao AB e vale metade do AB. Então, esse lado é paralelo ao AB, esse lado é paralelo ao BC e esse lado é paralelo ao AC. Se eu tenho paralelismos aí na história, dá para dizer, por exemplo, que os ângulos vão se repetir. Então, os ângulos que aparecem no triângulo ABC vão aparecer também no triângulo A1, B1, C1. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: os triângulos são semelhantes. O verde vai acabar sendo um triângulo semelhante ao triângulo todo. Aí esse triângulo preto menor vai ser semelhante ao verde. E assim sucessivamente. Mas você não precisa nem querer usar o fato de ser semelhante ou não. O principal, porque pediu, o que o enunciado pediu? Pediu para eu achar o perímetro. Veja, garoto. Se isso vale metade disso, isso vale metade disso, e isso vale metade disso, quando eu achar o perímetro do triângulo, A1, B1, C1, se cada pedaço dele é metade dos outros pedaços do triângulo original, quando eu somar tudo, eu vou continuar tendo metade, né? Então, o perímetro desse triângulo é metade do perímetro do triângulo ABC. Basta eu usar isso aqui. Estou usando isso. Se esse lado é metade desse lado, se esse lado é metade desse lado, e se esse lado é metade desse lado, quando eu somar tudo, eu vou ter metade de tudo. Então, o triângulo verde tem perímetro metade, né? A metade do perímetro do triângulo original. Só que o processo é infinito. Isso aconteceu para o triângulo grande e para o verde. Quando eu olhar agora do verde para o triângulo preto menor, o raciocínio é o mesmo. Eu continuo juntando pontos médios. Se eu continuo juntando pontos médios, eu vou continuar tendo a mesma propriedade. Então eu vou poder dizer que o perímetro do triângulo A2, B2, C2, ele também vai ser metade, só que metade do anterior. Quem é o anterior? É o triângulo A1, B1, C1. Isso que está caracterizando uma PG. O perímetro de um triângulo é metade do perímetro do triângulo anterior. O perímetro do próximo triângulo é metade do perímetro do triângulo anterior. Então, logo temos PG com o primeiro termo é o primeiro triângulo, o perímetro do primeiro triângulo, que é 10, e razão meio. Por quê? Porque o perímetro de um é meio vezes o perímetro do anterior. O perímetro do próximo é meio vezes o anterior. Então, eu de um termo para o outro, eu estou sempre multiplicando por meio, que é o equivalente a dividir por 2. Então, tem os perímetros formam uma PG, com o primeiro termo 10 e razão meio. Como ele pediu para somar tudo, para somar todos eles, soma de PG infinita, a única coisa que eu preciso é exatamente disso. A1 e a razão. Então, portanto,
a soma. Qual é a fórmula da soma de PG infinita? É a 1 sobre 1 menos Q. Então isso vai ser 10 sobre 1 menos meio. 1 menos meio é meio, 10 dividido por meio, resposta 20. Tá aí o resultado. Isso é uma questão clássica, processo geométrico infinito, que você, quando monta e arma, usa as propriedades da geometria, né? Claro que eu tive que usar a propriedade de geometria, eu descubro que eu tenho uma APG, depois usei a fórmula aí do negócio que ele pediu e acabou. Beleza? Bons estudos.